Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira, ainda quente, na grande Porto Alegre. Choveu, deu uma refrescada, mas voltou a ficar um clima abafado no final da tarde. Acho que teremos chuva no final de semana. Quando digo acho, porque eu não sou Deus, né? A previsão é exatamente essa, de chuva no final de semana. O Grêmio estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Quem sabe um duelo entre os dois melhores times da competição. E, de novo, o quem sabe, né? Porque o andar da carruagem fez com que o quarto time de São Paulo, no ano passado, se dizia ser a quarta força do futebol paulista, virou campeão brasileiro. Um time que não jogava nem a Taça Libertadores da América, estava na Sul-Americana. O Corinthians acabou sendo o campeão brasileiro. Pontos corridos, vale muito a arrancada. Os mesmos 3 pontos da primeira rodada, quase que invariavelmente são os pontos da 30ª rodada. Não vou dizer da última, porque na última já se sabe mais ou menos o que cada um fez. Mas os mesmos 3 pontos da primeira rodada são os pontos da 30ª rodada. Então essa é a hora do time que é melhor, como é o caso do Grêmio, né, que em tese é o melhor time brasileiro, pelo menos ostenta a condição de campeão da Recopa, campeão gaúcho, campeão da Taça Libertadores da América. Em 6 meses o Grêmio ganhou 3 títulos, um título a cada 2 meses, né? O Grêmio ganhou em 29 de novembro a Copa Libertadores da América, lá em Lanús, contra o Lanús. Depois o Grêmio ganhou a Recopa contra o Independiente, 2 meses depois, 3 meses depois. E aí, na sequência, ganhou também o Campeonato Gaúcho, do qual partiu mal e acabou chegando bem. O Internacional, por sua vez, estreia no domingo contra o Bahia, já sem Roger. Ainda não está confirmada oficialmente a transação envolvendo a ida do Roger para o Corinthians. Independe, pelo jeito do negócio, com o Luca, porque o Luca já foi anunciado como reforço do Internacional. No entanto, o Corinthians quer o Roger, o Inter quer se desfazer do Roger. Ele sequer foi relacionado entre os concentrados para a partida contra o Bahia. Vem aí um mordido, entre aspas, Guto Ferreira, que se diz colorado, se diz gostar do Internacional, ficou 15 anos no Internacional. No entanto, né, saiu daqui meio que em litígio com o clube, vem ostentando a condição de campeão baiano, coisa que o Inter não conseguiu no seu estado. O Internacional não é campeão gaúcho, e vem aí num enfrentamento contra o Colorado. Hoje à tarde ainda estava ouvindo a entrevista do Odair Hellmann, como de manhã falou o Renato Portaluppi, dizendo que precisa um cara fortão, tipo o Adalberto Aquino, né, para carregar as taças dos títulos que o Grêmio tem conquistado. Hoje à tarde o Odair disse que o Internacional nunca mais vai cair, coisa que nunca mais vai acontecer na vida do Internacional. Então, também teremos aí a análise dessas 2 entrevistas, tanto do Renato quanto do Odair. Em termos de campeonato brasileiro, tivemos aí hoje pela manhã uma enquete na Rádio Grenal, mostrando exatamente a empolgação da torcida do Grêmio, né? Mais de 60% entendendo que o Grêmio é o favorito para ganhar o Clássico. Depois, na sequência, o Palmeiras, que é o time que tem maior poder aquisitivo, e, em terceiro lugar, o Cruzeiro. E havia um outro item, que era o Outros, né, que deu 12%, 13% também. Então, a torcida do Grêmio extremamente animada para ganhar o Campeonato Brasileiro. Paralelo ao Campeonato Brasileiro, teremos a disputa da Copa do Brasil. E aí o Renato Portaluppi foi muito feliz quando ele disse o seguinte: falamos com o presidente e chegamos à conclusão que não tem essa de lutar mais pela Copa do Brasil em função do dinheiro. Tem que ganhar o título que se apresenta. Se ficar lá pelas tantas, melhor ser campeão do Campeonato Brasileiro, busque-se o Campeonato Brasileiro. Se for a Libertadores, busque-se a Libertadores da América, porque aí vem o somatório do Mundial, vem a importância histórica de ser o recordista brasileiro. Então, essas coisas todas nós vamos analisar aqui. O Luiz Carlos Melo está preso no trânsito, me ligou apavorado, dizendo: eu não sei o que houve na BR aí, que está tudo trancado. Fica tranquilo, se atrasar um pouquinho, nós vamos levando aí com o Adalberto Aquino, com o Maurício Freitas. Muitas estatísticas, não, né? Muitas publicações a respeito de curiosidades, de times que têm torcida aqui, ali, acolá. E aí, uma boa representação em qualquer quesito aí de Grêmio e de Internacional. Tem até ranking de valor de goleiros.
Os 2 goleiros do Internacional, até de uma forma surpreendente, entre os 10 melhores. Claro que o Groi um pouco mais à frente do Danilo Fernandes. E em 10º lugar está o Marcelo Groi. Então, hoje se faz levantamento de tudo. E o senhor Adalberto Aquino, logo cedo, né, tivemos o sorteio da Liga dos Campeões. E aí, ali ficamos sabendo do enfrentamento do Roma contra o Liverpool e o grande clássico mundial agora, Bayern e Real Madrid, já que o Barcelona deu os 2, tomou 3 da Roma, ficou no meio do caminho. E engraçado que lá, na Itália, já se anunciava a venda de ingressos para exatamente um jogo contra o Liverpool. E mais do que isso, se anunciava já que era o jogo de volta, né? Parecia uma brincadeira aquilo ali, né? Só que o cara foi brincar, foi pra rua também, né? O cara botou no site oficial do clube. Né? Pode ser o desejo dele, né? Sim, mas não tinha saído ainda o sorteio. Pode ser o desejo, vai querer o mais fraco. É claro. Vai querer pegar o Liverpool. Boa noite. Boa noite. Pegar o Salah é difícil, né? Mas também não tinha grandes opções. Existe uma diferença entre os dois times que vão se enfrentar de um lado contra o outro, né? Quer dizer, eu já tenho um time para torcer na final. Quer dizer, Roma. De preferência o Roma. De preferência o Roma, porque nós temos lá um goleiro que é nosso amigo, né? Então... Vai cornetear o goleiro titular da seleção brasileira. Mas o Tafarel também foi titular da seleção brasileira e um dos maiores goleiros da história do Internacional, mas nos Granais ele não era todo esse goleiro. Então, como o Alisson é um goleiro que já tomou 4 e tomou 5, eu prefiro jogar contra ele do que contra qualquer outro goleiro. Então, vou torcer para Roma. Dá para dizer que tem alguma semelhança com o Vitor, só para fazer um contraponto, já que o Melinho não chegou aí? Os caras chamavam de filhote do D'Alessandro. Mas na realidade o que acontecia foi isso. A realidade era essa, né? Vitor contra o D'Alessandro. Mas ainda ganhava o D'Alessandro, ganhou o D'Alessandro sempre. Né? Então, a gente não pode ir contra fatos. Né? Mas eu gostaria... O Alisson, ele tomou 5, é verdade. Mas em termos estatísticos, eu acho que ele tem superioridade em relação ao Grêmio. E os 4-1 também ele tomou. Tomou 4-1, mas fez 2-4-1 também, né? Não sei se ele era o titular dos dois. Então, eu queria fazer não era ele o titular. Acho que não. Eu queria fazer por questão de justiça aqui, porque eu sou uma pessoa que eu me coloco sempre e reclamo muito da arbitragem. E vocês devem lembrar que eu falei e reclamei do Daronco no Grenal dos 3-0 e depois reclamei do Voaden no Grenal do Beira-Rio dos 2-0. Segundo o professor, o Grêmio nunca perde. Ganha, empata ou a arbitragem rouba. Eu estou falando de um Grenal que nós ganhamos de 3-0, entende? Eu não tenho nenhuma reclamação não tive nenhuma reclamação quanto à parte técnica. A minha reclamação era quanto à parte disciplinar. Né? O juiz que começa a fazer 1, 2, 3 para dizer que deu o cartão amarelo, tu já tem que dar o amarelo para o juiz. Porque ele já tinha que ter dado na primeira. Que bom que você pensa igual a mim. Não é na terceira. Eu quebrei o Paulo na rádio. Isso não existe, não é matemática. Surpreendentemente para mim, o Voaden em Pelotas foi perfeito, na minha maneira de ver. Porque o Jael recebeu um cartão com 5 ou 7 minutos de jogo, nos primeiros minutos de jogo. Ele deu uma dividida lá, que ele deu uma trombada no zagueiro, na segunda falta que ele fez, já ganhou amarelo. Mas o Leite podia ter sido expulso já no primeiro lance. Mas eu quero te dizer, acabou sendo expulso, tu entende? Que o Leite era para ter ganho o terceiro cartão amarelo aqui na Arena, não era nem para ter jogado em Pelotas. Então o prejuízo foi maior para o Pelotas. Ele entrou para esculhambar. Então o que acontece? Eu acho que a arbitragem, quando pune a parte disciplinar, e nós temos agora o Grêmio estreando no Campeonato Brasileiro, com o jogador Luan, que está com vários hematomas na coxa, na panturrilha, e com desgaste muscular em função do quê? Que nesses 2 jogos, nesses 2 Grenais e no jogo da Arena contra o Brasil, ele sofreu 21 faltas. 21 faltas, o mesmo jogador sofreu. Então, isso aí acaba com o futebol. Você acha que no Campeonato Brasileiro isso diminui? Olha, a única coisa que eu posso te dizer é que o Grêmio ganhou o troféu Fair Play do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Grêmio joga bola. Teve uma média... não bate e apanha muito. O Grêmio teve uma média de 11,9 faltas por jogo. Quer dizer, uma média muito boa. E a média do Grêmio é baixa em termos de falta.
O Maicon não faz falta, o Arthur não faz falta, o Cortez não faz falta, o Léo Lima não faz falta, o Luan não faz falta. Não tem característica. Quer dizer, o único jogador que às vezes faz mais falta é o zagueiro, que o zagueiro às vezes tu tem que fazer uma falta, né? Mas o Grêmio não tem característica. Então acontece que o time que é mais técnico é mais prejudicado, porque ele joga mais, né? E outra coisa que o Grêmio aumentou muito também, o Grêmio está com uma média de a troca de mais de 500 passes por jogo. Que quando eu vi aqueles levantamentos do campeonato do campeonato europeu, que eu vi o Barcelona com 490, 500, eu ficava assim, quando é que nós vamos ter um time no Brasil assim? Boa observação. E hoje a gente está vendo o Grêmio com troca de mais de 500 passes por partida. Então, isso é uma evolução muito grande. Agora, aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, a troca de passes foi enfadonha e até vou te dizer, se não entram os reservas, eu acho que ia terminar 0-0. Porque se não entram os reservas a fim de decidir, parece que para o Grêmio ficar envolvendo o adversário era o suficiente. E outra coisa... Eu gostei quando entraram os reservas, até pedi como comentarista que entrassem os reservas para que o Grêmio ganhasse o jogo e desse ao seu torcedor a comemoração com gols. E uma coisa importante também que eu falei no outro programa também foi quanto ao Renato, né? Você tem até o caso, a possibilidade do Renato ser o próximo treinador da seleção brasileira, que algumas pessoas ainda riram. Mas tu sabe como é que é uma Copa do Mundo, né? A tendência é que o Tite continue, desde que ganhe a Copa. Se tu perder a Copa não levando o Jeromel, não levando o Luan, o teu risco é muito maior. Mas acho que a chance dele não levar o Jeromel é menos de 1%. Então o Jeromel vai certo. Então, o que acontece? Existe uma grande possibilidade, se o Brasil não ganha a Copa, tu sabe que isso aí quase sempre troca, né? Quando o Brasil não ganha a Copa... E às vezes ganhando. Né? Filipão ganhou e saiu. Então a possibilidade do Renato... Então, jamais o Renato sairia do Grêmio nesse momento. Eu te citei várias vezes, tanto aqui quanto na Rádio. E o que aconteceu também? A gente viu que o jogo de Pelotas era uma guerra, em função de como terminou o jogo na Arena. A semana passou a se falar só do Renato. Esfriou o jogo de Pelotas, foi um jogo tranquilo, com a exceção do lance do Leandro Leite, que até ele não foi violento na falta. Ele foi fez. burro. Ele foi. Reincidente. Exato, num lance que ele não precisava ter feito a falta, tu entende? Porque ele sabia que ia ganhar o amarelo. Então, não foi um lance de dar um pontapé, de deixar de. Não, segurou. O cara que já tinha amarelo, tu não pode segurar. Eu busquei aqui, Rec, a pedido de vocês, os números do Alisson em Grenais. Vamos ver. Disputou 7 jogos. A pedido não. Nós estávamos comentando. Estavam comentando, mas eu comentei os que foram vantajosos para mim. Agora tu vai trazer. O Aquino contou as 2 derrotas que ele teve em Grenais. Ele disputou também 3 Grenais que terminaram empatados e ganhou 2. Então tá Só que igual. ele levou 10 gols em 7 clássicos. Não, até não. A média não é tão ruim. Como é que é a estatística dele? 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols sofridos. Certinho, meio a meio. Bem equilibrado. Eu tinha esse sentimento que não era essa freguesia toda aí que o Aquino estava dizendo. E nem o Tafarel. O último Grenal dele foi o 409, que terminou 0-0 no Gauchão. Gauchão de 16. Lembrando que 16 o Grêmio perdeu pro Juventude e por isso não chegou à decisão. O goleiro do Grenal do século não era o Tafarel? Vou buscar aqui a Grenal do século? Era o Tafarel. Do século passado, tá falando? É, do século passado. Desse século ainda não tem um. Esse Grenal ainda não teve um que se desenhou para ser tão importante. O 5-0 não foi. Pro Grêmio 5-0 era meio de campeonato. Mas valia o quê? Valia o início de campeonato brasileiro? Eu quero jogar eu quero mais um 5-0, eu não quero campeonato brasileiro. E sabe que aquele 5-0, dentro do contexto geral da história, o menor dano foi aquele 5-0. Já faço esse negócio agora. Se o Inter tivesse tomado 5-0, quem sabe agora, no ano que foi rebaixado, não tivesse sido rebaixado. Alertaria em agosto, como se alertou naquela época, porque tinha saído o Diego Aguirre, o Internacional contratou o Argel e passou a jogar por 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. E foi segundo colocado no segundo turno do Campeonato Brasileiro e só não se classificou por um detalhe para a Libertadores da América. Esse ano não tomou 5-0, o ano de 2016, não tomou 5-0 em Grenal e foi para a segunda divisão. Então, o 5-0, aquele ali, serve para efeito histórico, serve para flauta, serve para marcar o Alisson como goleiro que tomou 5, o Odair que tomou 5, mas para efeito prático, em relação ao Grêmio Internacional, para o Grêmio foi ótimo.
O Grêmio começou a subir com o Roger. E, aliás, agora é engraçado que há uma força que fazem para tirar o mérito do Roger, que é um negócio irritante, sabe? Que é para puxar tanto o saco do Renato. O Renato nem precisa mais disso. A babação já é tanta, tanto da imprensa quanto da torcida, quanto do contexto. Ele até pediu o busto, né? Mas, de repente, não precisaria pedir, né? Ele pediu o busto. Mas a babação já é tanta, Pediu a estátua. o reconhecimento já é extraordinário. Nem o Tele Santana tinha tanta babação ao redor Mas dele. quem ganhou os títulos que ele ganhou? Tá bem, o Fernandão ganhou e não se fazia toda essa louvação. O Falcão é o rei de Roma e não se faz toda essa louvação. O Ayrton Ferreira da Silva foi o maior zagueiro do Grêmio. Mas o Falcão não ganhou Libertadores, cara. Então, mas Libertadores na época nem se dava valor. Não o Inter, porque não conseguia ganhar. Mas ninguém ganhava. Mas em 79 em 80 foram para a decisão com o Nacional e perderam. Com o Falcão e tudo. Ganhou o Flamengo e o Grêmio. O Grêmio foi inteligente. Porque o Grêmio... Não. O Grêmio foi inteligente. Para um pouquinho, como é que foi a final da Libertadores de 80? O Inter tentou ganhar. Como é que ele foi? Perdeu? Então, perdeu com o Falcão e o Mário Sérgio. Aí o Mário Sérgio viu que tinha que ser campeão, veio pro Grêmio. Sim. Aí foi campeão do mundo. Eu não vou entrar nessa de torcedor, porque daí vira um voo rasteiro, né? 12 de o que eu fevereiro. quero dizer é que para babar o ovo do Renato, que já é ao extremo, não precisa diminuir o Roger. Fosse o contrário, daqui a pouco o Renato tivesse vindo antes e o Roger depois, quem sabe o Grêmio nem ganharia tanto. Eu não sei. O Filipão fez a limpeza, saiu daqui chutando o traseiro do Filipão. Agora nem se fala mais no Filipão. O Filipão foi o maior vencedor como técnico na história do Grêmio. Mas o Rec, para um pouquinho aí. Ó. O Tite tem um reconhecimento. O Tite é mais babado do que o próprio Renato. Aqui também. O que nós temos? O que se reconhece no presidente do Grêmio como um grande presidente? Nós reconhecemos no trabalho do Romildo a continuidade que ele dá à gestão do futebol, principalmente. O Grêmio tem jogadores que chegaram em 2014, que estão aí, 2015, está aí o Jeromel, está aí o Maicon. Quer dizer, o Maicon veio com quem para o Grêmio? Quem trouxe o Maicon para o Grêmio? Filipão. Douglas, Filipão. O Douglas foi o Felipão. Quem botou o Arthur a primeira vez o lateral esquerdo, o Marcelo Oliveira. Quem botou o Pedro Rocha em campo? O Marcelo Oliveira também foi o Felipão que trouxe. O Eraso, o Galhardo, ele montou uma equipe que depois, com o Roger... E ajudou a mandar aquele bando de cantinflas que ganhavam uma fortuna. Exatamente. Então, tem o trabalho do Felipão, que começou. Tem o trabalho do Roger, que acertou taticamente... uma maneira diferente do Grêmio jogar. O Grêmio nunca jogou do jeito que está jogando. E tem uma maneira, depois, a mão do Renato, que ele chegou e foi cirúrgico. Assim como eu digo que o Guerra foi cirúrgico nas contratações que ele fez do Edilson e do Kahneman para a primeira conquista, eu digo que o Roger foi... Porque o Roger fixou... O Renato fixou o Kahneman como titular e fixou o Ramiro, que era um jogador que não era aproveitado, que o Roger tentou ali com o Jailson e tentou com o Negueba, não conseguiu, e o Renato acertou com o Ramiro. E você falou prosseguimento no futebol e citou o presidente Romildo. Sabe por quê? Porque hoje eu fiz a recuperação, desde que o Romildo entrou até aqui, ele já trocou. Já teve 15 nomes no departamento de futebol, incluindo esse Fábio Koff, que entrou como vice de futebol, Duda Crefe, que ficou uma semana ou 3 dias, Guerra 2 vezes, Duda Crefe 2 vezes, Ico Roman, o Adalberto Praz, que até está nas redes sociais dizendo que ele é o pai do Renato, né? Enfim. O Pacheco, César Pacheco. Teve o Antônio Dutra Júnior. O Deco Nascimento agora, o diretor executivo agora, o Zanota, os outros 2 diretores executivos, o Rui Costa e o Chávari. Enfim, olha, dá para perder o fôlego. O Ico Roman, que aliás parece que falou 3 vezes com o Renato em todo o tempo que ficou no Grêmio, o Ico Roman. Mas eles tinham uma relação boa. Tinha, sim, distante, mas boa. Porque era boa porque era distante. O Renato não perdia tempo com ele. Mas muitas vezes, quando o treinador tem o comando do grupo de jogadores e a engrenagem está funcionando bem, muitas vezes o melhor dirigente é o que não atrapalha. Bom, podemos discutir. Então, às vezes, quando as coisas estão muito bem no vestiário, está muito bem, o grupo está muito bem organizado, muitas vezes o dirigente quer dar o passo maior que a perna, ou quer falar demais no microfone, ele atrapalha. Então, às vezes, é importante tu ter...
Eu não quero tirar nem mérito de ninguém, nem nada, mas é preciso pontuar bem as coisas, porque essa euforia às vezes induz a um erro e depois induz a ficar 15 anos sofrendo, induz a fazer coisas estapafúrdias, como o presidente que achou que era Deus no Internacional. Não, Deus era o Carvalho, ele achou que era mais do que Deus. O Vitório Pífero, que correu o Diego Aguirre, que ficou entre os 4 melhores da América, no ano em que o Internacional usou 7, 8 jogadores de base, coisa que não faz. E o D'Alessandro também brigou com o Pífero. Ah, sim. E aí? Também. E aí, Prestou o D'Alessandro. E aí ganhou o quê com o D'Alessandro? Hã? Depois que ele voltou, ganhou o quê? Bom, mas não interessa, mas ele Não. é uma referência. Não, o mas D'Alessandro eu tô te não ganhou nada perguntando. mesmo. Eu tô te perguntando o que ganhou depois que o D'Alessandro voltou. Não, mas Com a eu tua não- referência. Mas nem o Internacional não ganhou nada. A vaga na Série A. Pode Nem ser, na não. segunda divisão não ganhou. Não, pode ser vaga na Série A, não. Não ganhou 2 Não, mas eu gauchão. tinha- Mas a vaga tinha que ganhar. A vaga tinha que ganhar. Ah, não, mas o Internacional não festeja a vaga. Nunca festejou vaga. Se não tivesse festejado vaga, não tinha sido bicampeão da América. Porque as 2 vezes que foi campeão da América foi com vaga. O Internacional foi campeão da América em 2006, sendo vice em 2005. Mas quando nós não E em gan- 2009 foi Mas vice-campeão quando brasileiro. nós foi não campeão... ganhávamos nesse período aí, eu defendi eles o contrário. diziam o seguinte, que não se comemora a vaga. Eu vou te dizer, eu quebrei o pau com o Baldasso, Ribeiro Neto, lá na Bandeirantes, sempre usando o exemplo da prática. O Grêmio foi campeão da Libertadores da América em 83, com a vaga de 82. O Grêmio foi campeão da Libertadores de 95, com a vaga oriunda da Copa do Brasil, mas daí foi título. Tudo bem. O Grêmio foi campeão 1000 vezes com vaga, né? O Grêmio em 84 Não, foi campeão, começa- foi vice-campeão da Libertadores porque foi campeão em 83. E aí, Deixar o Melinho falar Não, aqui, tá que eu bem. já estou falando demais, Não, mas mas é que a eu gente está tava fazendo- aprendendo contigo. nós começamos agora um campeonato brasileiro que a o gente Belinho já nunca, começou te sacaneando. nunca pode deixar de almejar as vagas para a Libertadores, Mas é óbvio. que essa é a obrigação de um grande clube. Esse é o né? ponto de partida. É o ponto de partida. E quer o dizer, Inter nem isso almeja hoje. Aliás, o Inter Não. almeja, mas o torcedor está descrente. Só que nós temos uma coisa aqui para observar. O ano passado, o Corinthians era a equipe que era considerada o 3º ou 4º de São Paulo. Era a 4ª força. Era a 4ª força e ele foi eliminado. Ele foi eliminado cedo de todas as competições. E ele foi a única equipe que tinha concentrado tudo só no Campeonato Brasileiro. E deu aquela Eu acho que é arrancada. bom o Inter tomar uma chapuletada do Vitória, então é isso? Não, só para entender. Não, de repente, tu foca só numa competição, porque Mas tu não pode... precisa ser só o Vitória, qualquer um outro. Porque tu... Não é que pro Inter Não. ficar com um campeonato só, tem que perder pro Vitória. Não, mas eu estou dizendo é que o Aquino quer que o Internacional sempre Ah, leve chapuletada. chapuletada. Começa pelo Não, mas Vitória. Não, mas secar a obrigação. Eu não estou claro. não tô falando em chapuletada pro Internacional. Ah, não. Eu estou te dizendo... Tá dizendo o Eu estou fazendo uma análise do Campeonato Brasileiro que vai começar esse fim de semana, que às vezes a equipe que disputa, mesmo sendo uma... Eu estou querendo valorizar o que o Internacional tem uma possibilidade de não só disputar a vaga na Libertadores. Com toda certeza. Porque, Com o time que tem aí? de repente, ele pode ser a equipe que vai ter só essa competição. O que o Rec falou, de repente, eliminado. Ele vai ter só o Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians tem Libertadores, o Grêmio tem Libertadores, o Santos tem Libertadores, o Palmeiras tem Libertadores, o Cruzeiro tem Libertadores e o Flamengo tem Libertadores. Eu não acho então, o Inter um time ruim. essas equipes vão ter que estar com um olho lá e outro aqui. E se tu focar só numa competição, tu leva alguma vantagem. Eu não acho o Internacional um time ruim. O Inter joga mal. A formação não é ruim. Mas E se outra ele coisa tivesse que melhores jogadores, ele talvez jogasse melhor. Mas outra coisa que se diz que o Inter não tem um time formado, eu sei o time do Inter de cor. Eu acho que todo mundo sabe. Não, tu não Mas o sabe, time é porque bom? o lateral direito a cada jogo é um. Não, agora só tem uma dúvida. É Por quê? Zeca que está contratado ou o Fabiano. Não, tem o Juan. Não, mas tá tem tudo na aquela- reserva. Tá, mas o Luca entra em que vaga? O Luca vai disputar a vaga, porque por enquanto é Potker e Damião. Sim, É que o Damião está O lesionado. Damião tem que voltar. Bom, mas aí... Tá, mas não joga o Potker e Rossi, por enquanto. É, isso aí. Rossi e Potker. É O isso aí. Potker fica na É frente. isso aí. Isso. Até o reserva já está definido. Rossi. Tá. E quando e o Luca E o vai guri do entrar no lugar de Fluminense? quem? Aí vai disputar a vaga. O Wellington. Ou vai ficar na reserva. Ele não era reserva no Corinthians. Ele nem entrava. Quem entrava era o Sheik. Com 40 anos. Rec, o Wellington não vai jogar? Internacional? Aí tem que perguntar para o departamento médico. Não, tô te perguntando. Ah, tudo depende do departamento médico. Não, mas tem alguns jogadores do Internacional que eles têm chegado e sem chegar eles já estão saindo. Não, isso aí é.
Brincadeira. Aquele outro lateral direito. Isso aí é inadmissível. O lateral direito que veio do do Boa. Juan. Tá aí ainda? Isso que eu falei, tá. Ele é errado até no nome, que é Juan com R. Mas ele tá aí ainda? Tá. Ele ia treinar com o time B. Até vou pesquisar se ele não tá jogando com o Novo Hamburgo agora. Que tem um jogo... O Inter tá jogando hoje com o Novo Hamburgo. Estão chamando de time do Seiras. O Juan, Não é o de transição. o Dudu, o Fabiano e agora o Zeca. Por que Não, não deu tem uma o outra alemão, chance? tem mais. Não, o alemão já foi. Sim, mas já foi, mas é do Inter. Ele tem contrato com 3 anos, ele está emprestado Agora, a pro única Paraná. coisa que eu vejo no Por que Internacional... não deu uma outra chance pro Seixas? Esse é o problema do Internacional. Por que não? Não, mas por que sim? Porque é um jogador experiente e o Internacional precisa hoje de jogador experiente. Tá, mas o Inter não tem o Nico Lopes já? Quantos técnicos o Nico passou quantos técnicos passaram pelo Internacional e o Nico teve chance? E que deram chance. Mas pelo menos faz um golzinho de vez em quando. O Serras foi sucumbindo. Só que... Me parece um jogador muito brocochô. E será tem que que botar alguém no lugar conversou certo. com ele, foi descobrir o que está acontecendo? Meteu Porque um é o único que psiquiatra, não- de repente, Porque foi o único Ou um que... psicólogo. Porque foi o único jogador que não teve essa chance, essa oportunidade. Ô, pô. Melinha, eu acho o seguinte, eu não acho esse jogador mau jogador, é um jogador que também. pode jogar tranquilamente. No Grêmio. Que já está pronto. No Cruzeiro. No Grêmio não, porque... No Inter o cara tem que ser o Gabriel Dias, tem que ser estivador. O trabalho que ele faz numa equipe de futebol, ele faria pelo lado esquerdo para te poder ter um atacante que nem o Potker que tu tem pela direita. O Seiras, para mim, ele joga que nem joga o Everton do Flamengo. Ele é um jogador... São Paulo agora? Tá indo para São Paulo. 15 milhões. Ele é um jogador que faz o lado esquerdo. Não queira botar ele no lugar do D'Alessandro, botar ele de meia, botar ele por dentro, porque ele não é jogador. Ele é jogador de lado, para fazer o que o Vieira fazia, o que o Zagallo fazia, o que o Everton faz, o que o Ramiro faz pelo lado esquerdo. O Loivo fazia isso também. O Ramiro esse... Eu sou mais novo. O O Loivo não fazia isso? O Loivo também fazia isso, mas o Loivo fazia muito gol, chutava, né? Chutava bem. Seu Johan. Aliás, o João Padeiro, terminado o programa aqui com o Loivo, me ligou e deu o apelido do time titular e reserva do Grêmio na época. Ninguém era chamado pelo nome, todos pelo apelido. E o João Padeiro sabe o apelido de todos os titulares e reservas do Grêmio na época. Muito curioso. E o Grêmio, uma coisa que eu acho que o Grêmio tem agora, o Grêmio está com um grupo melhor. O Grêmio está com alternativas melhores de entrada de jogador. Quer dizer, tu tem o Ramiro e tu tem o Alisson como uma alternativa mais ofensiva. Quer dizer, tem o Renato deu uma entrevista hoje que, para mim, está escalado o André. Não tem a menor dúvida que o André vai sair jogando amanhã. Por que vai sair o André jogando amanhã? Vai ser o Tony Anderson. Hã? Não. Eu acho que o André entra. O Tony Anderson pode sair jogando no lugar do Luan. Mas no lugar do Jael vai sair jogando o André. Para preservar o Cruel. Não. Porque ele disse que senão estaria férias até. Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se o Jael machuca amanhã, quem é que vai jogar na terça-feira? O Brocador nem viajou. O Aquino, ele pensa na frente. Tá, mas por que se vai preservar o Jael, por que não bota o Brocador no banco? Pra que desgastar ele? Não, eu vou manter o jogador concentrado. Aí vem a malandragem do Renato. Não, aí tá certo. O Renato pega o grupo, que esse grupo que eles vão viajar depois de lá, não vão para... Não. Eles voltam. Não? Voltam? Mas acontece o seguinte... Eu não entendi muito essa logística. Ele mantém os jogadores concentrados, ele concentra na sexta, viaja hoje, joga amanhã... Tem folga domingo, na segunda já viaja de novo. Não tem folga, domingo treina. Não. Treina? Treina domingo, treina então, segunda. Então isso aí tu mantém o grupo, entende? Quer dizer, ele levou o jogador para lá para manter. Só não levou o Luan, porque o Luan tem que fazer tratamento aí. Os bad boys são os técnicos mais durões, né? Qual é o outro? Mário Sérgio era durão. Mário Sérgio, o Renato é durão. Mas os treinadores que tem... Será? Os treinadores... O Renato? Eu acho que o Renato... administra bem. Administra, exatamente. Eu acho que ele é um administrador. É um administrador. Ele ganhou a Recopa, ganhou o jogo da Libertadores importante no meio da semana e ganhou o Campeonato Gaúcho. Ele deu folgas para os caras segunda, terça, se apresentaram quarta, detalhe. Mas aí também tem um detalhe. Aqui não, também tem um detalhe. Mas aí faria qualquer tinha Copacabana segunda, terça e quarta. Mas aí não, eu não concordo contigo. Aí tem que ter Copacabana, aí eu troco a frase. Mas você vai comemorar quando? Mas acontece o seguinte, ele põe os jogadores no compromisso de ganhar para dar folga.
Aí os jogadores ganham, tem que ganhar Não, folga. mas aqui a folga qualquer time do Brasil daria. Não. A sequência do Grêmio é terrível. Era terrível até então. O Grêmio teve desafio em todos os jogos. Todos os jogos do ano. O Maurício pode buscar aí. O Grêmio tem que ter uma sorte de, no jogo da Copa do Brasil, pegar o segundo jogo aqui. Essa, pra mim, é sorteio. É sorteio. O Grêmio tem que dar sorte de pegar o segundo jogo aqui, porque aí o Grêmio... Pode ser os dois aqui. Não. Pode ser os dois aqui. Não. Pode ser Grenal. Pode ser Grenal? Mas acontece... Eu acho que é bom que porque a vantagem que tu vai ter é que o cai Grêmio vai fora jogar outro 4 gaúcho. jogos consecutivos na Arena. Mas daí é certo que daria muitos 8 também. O Grêmio vai jogar o Grenal na Arena, vai jogar o jogo da Copa do Brasil e tem mais o jogo com o Santos e o jogo anterior também é na Arena. É da entende? Libertadores. Então é Libertadores. Então, tu não viaja muito nesse espaço de 10 jogos que tu vai ter 4 em casa na sequência. Então isso é bom. Diga, Maurício. Olha aqui, deixa eu passar rapidinho por algumas mensagens do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. O Ricardo tá querendo te incomodar com a história do Roger. Tá dizendo aqui, ó. A imprensa paulista tá dizendo que o Palmeiras tem grupo, mas não tem treinador. E aí, Rec? E aí que o Roger, ele é campeão mineiro em cima do grande Mano Menezes. E aí que ele foi vice-campeão paulista porque um juiz resolveu anular um pênalti. Uma coisa quase que inédita, porque agora é o seguinte, eles apitam a 8 mãos, né? Mas quem é o virou batedor? uma zona Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o batedor de pênalti do Palmeiras? É o Dudu? E o Dudu, na hora dos pênaltis, errou. Então ia errar o pênalti. Aí, agora mas como é que aqui no Diná. Aqui no Diná, exatamente. É que eu ia te dizer agora. O pai aqui. Não, o que eu estou falando. Agora, o Roger antes aqui era revolucionário, era inteligente, deu uma nova maneira do Grêmio jogar. Agora é uma desgraça. O Ricardo era um que devia dizer que o Roger era o melhor técnico do Brasil e devia treinar a seleção brasileira. Só um pouquinho, eu queria saber a agenda do pai aqui no Diná. Qual é o horário que tem lá? Chega pai aqui de Oxalá. Eu quero ir lá saber minha vida, pô. Aqui não é bom porque já dá debate. Eu já comecei a me irritar com esse negócio do Roger. Eu já estou há dias. Pô, para babar o ovo do Renato, deixa o Roger. O Renato já está no mais alto degrau da E o fama. Renato deu um recado importante para a direção do Grêmio agora. Ninguém mais pergunta se o Renato herdou a coisa do Roger. Não, mas vamos... Já está esquecido. Vamos voltar para o Renato. Vamos voltar antes dos teus dados aí. Qual é o... Eu já acho que tem que fazer um viaduto com o nome do Renato. Qual é o... Um busto é não muito morreu pouco. ainda, Qual é o... Não morreu. Mas também Não, tá certo, Melinho. Melinho morreu. conhece. Para ter público, viaduto, tem que qualquer coisa tem que morrer e tem que ter 2 então anos. bota um naming rights na arena. Arena Casa do Porta-Lupe. Arena Porta-Lupe. Acho que tem que ser mais do que o busto. Tá pouco. Não, mas ele não é sócio da OAS. E nem participa da diretoria da OAS. Aí já começou a ficar perigoso. Vamos lá, o Lauro de Almeida, manda Vou fazer uma brincadeira, aí tu já veio com essas... Já veio com pedra. Mas vem cá, de quem é o estádio? Do Grêmio. É do Grêmio, tá escrito lá que é do Grêmio. É a Arena do Grêmio. Cada vez mais o presidente, que eu acho que... Eu gostaria de ter um presidente como o Grêmio tem, tá? Disse hoje que a questão da compra da Arena já não é prioritário. Não, mas está certo ele? Não, porque não tô falando em relação a mim. Presta atenção. Então, a compra da gestão da Arena. A Arena é da OAS. A compra da gestão. Aliás, o Fábio Koff disse isso, né? Disse. A compra da gestão da Arena. Se o doutor Fábio Koff disse isso, ninguém lá mais nos precisa. anais. Só que tem uma coisa que o seguinte, o Internacional foi o estádio da Copa, não foi? Com a reforma lá do Beira-Rio. Sim. O que o Internacional ganhou depois que fez o estádio da Copa? O Grêmio não tem estádio, mas tem título. Tem um o Grêmio, depois que foi para a Arena, o Grêmio tem 4 títulos aí. O Grêmio é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Não é zica da Copa. Cimento e tijolo não ganha jogo aqui. Não, o time ganha. O time ganha. Ou tu vai dizer que... Então o Flamengo não tem título, não tem, o Fluminense não tem título, porque jogava no Maracanã. Vai ser campeão Então para um pouquinho, Silvio. O time não tem nenhum título no Rio de Janeiro, porque o Maracanã não tem dono. Os outros títulos que o Internacional ganhou no Beira-Rio tem que anular tudo. Libertadores, o Campeonato Brasileiro invicto. É o mesmo estádio. Eu estou falando do estádio campeão de tudo, aliás, né? Foi reinaugurado. Foi inaugurado. Aquele é o novo Beira-Rio. O novo Beira-Rio não ganha mais nada. Ganhou uma, eu acho que nem é. O regional. Então o Grêmio também não ganhou, porque o Olímpico não existe mais. O Olímpico não existe mais. Ganhou estaduais. Aliás, estaduais que... Como não existe? Tem O algum peso, Olímpico está lá e é do Grêmio ainda.
Não. É de uma associação de craque, de qualquer coisa. Não. É de uma empresa ligada à Caixa Econômica que pagou 300 milhões só pela área do... Carogens, né? Carogens. Olha aqui, ó. Só pela Caragones. área do... Caragones. 300 milhões. Já pagou? Para quem? Para a OAS. Mas o Grêmio não entregou ainda. Que seria para o Grêmio, né? O Grêmio não entregou ainda. Mas seria para o Grêmio. O Grêmio só vai entregar agora no final. Contrato de gaveta. Viu, Rec? O Grêmio só vai entregar agora no final de 2019, porque no final de 2019 termina o financiamento. É isso aí. Tem que terminar. A previsão do contrato... Eduardo Antonini, essa semana ainda entrevistei. Mas tem que terminar e tem que estar pago, né? Porque tinha parcelas que estavam para trás. Mas aí é a responsabilidade da OAS, entende? Agora, se eles quiserem receber a área de estádios olímpicos, eles vão ter que botar em dia isso aí. Senão eles vão levar mais tempo para receber. O entorno também? Hã? O entorno também? Não, o entorno é uma negociação com a prefeitura. Estou dizendo que existe... O que acontece? O Grêmio pode embargar, não entregar o Olímpico enquanto eles não arrumarem o entorno, porque o entorno ferra é o Grêmio. A prefeitura fez um negócio com eles e quem está se ferrando é o Grêmio. Mas a prefeitura fez um negócio que não deveria ter feito. Foi barrada pelo Ministério Público. Não é responsabilidade do Grêmio. Um pouco a gente entendeu depois. Mas o prefeito, na época, não era conselheiro, estava sempre nas cabines do Grêmio, lá não tinha qualquer coisa parecida? Não critica o Fortunati nesse aspecto de estádio. Eu só estou dizendo que ele é prefeito e que ele administrou como magistrado a questão da Copa do Mundo, quando queriam dar uma rasteira no Internacional, lá dentro da RBS. Quiseram dar uma rasteira com o ministro Aldo Rebelo, o presidente da RBS, o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, o presidente Giovanni Luiz, passou por o maior constrangimento da vida dele, queriam tirar do Beira-Rio e colocar na arena, e o Fortunati foi um dos que disse... Aliás, não foi o Fortunati, foi a FIFA. Só os desatualizados, os desinformados é que especularam que poderia ser na arena porque era novo, porque era mais bonito, porque estava demorando o Beira-Rio. Não, a FIFA, se não fosse no Beira-Rio, ia tirar de Porto Alegre. Eu cobri 7 Copas do Mundo fora, e mais essa do Brasil, 6 fora, e uma foi na retaguarda. Então, 6 fora daqui, e nenhum estádio que tinha o entorno que tem a arena, nem o Ellis Park lá na África, eles isolaram uma distância enorme que o Grêmio não tinha como isolar. Então, passaram muito cachorro nos coitados ouvintes, telespectadores e leitores, porque é o que se gosta de fazer nessa terra. Diga... Vamos lá, o Lauro de Almeida está pedindo para mandar um abraço para Quaraí, ele está sempre na audiência, está perguntando sobre o interesse do Grêmio no Conca. Isso aí é de alguns anos atrás. Poxa, mas aqui, ó, sabe o que isso é? Outra coisa que está me irritando esse troço. Hoje eu estou irritado. Mas o Grêmio nunca falou no Conca. É porque ele está à disposição no mercado. Né? O Montijo está sobrando no mercado, o Conca está sobrando. O Conca tá não, jogadores que acabaram. Outra coisa, estão oferecendo o Diego... Eu gosto de velho, mas... Estão oferecendo o São Paulo, está oferecendo... Eu admiro esse treinador. Eu gosto dele. Quem? Qual? Esse do São Paulo. O Diego Aguirre. Ele chegou lá, olha aqui, ó. Não tem como jogar Nenê... Mas levou aquela mala do preparador físico de novo? Não tem como jogar o Nenê e o Diego Souza no mesmo time. Não dá, tem espaço para um. Então vai jogar o Nenê. Já jogou com ele lá nos Emirados Árabes? Que jogou o Nenê ontem. Estavam especulando uma troca do Diego Souza com o Grêmio hoje, que era Diego Souza por... Brocador, me serve. Bom, aí dá. Aí dá para fecho agora também. O Diego Souza joga em 4 funções. Aí sim seria interessante. Há uns 3 dias especularam o Sacha pelo Diego Souza, mano. Não. Mas agora o São Paulo tem centroavante, tem o Roger. Hã? Corinthians? Não, o Corinthians está levando... Corinthians, São Paulo não. Tá precisando. Não, mas peraí, era o Diego... Não era o Nico Lopes pelo Diego Souza. Não. Hoje se especulou uma que eu até li, que até o pessoal daqui a pouco eu vou me lembrar. Daqui a pouco eu lembro. O Carlos Burlamarque está dizendo, Rec, é por essas que te qualifico como real memória do futebol. Filipão, depois Roger, depois Renato. É a explicação para o Grêmio ser o maior vencedor da década. É óbvio. Foi a sequência melhor possível para o Grêmio. Aí ele diz aqui... Cunhudo que foi lá e fez o que tinha que fazer, mesmo reinando num clube do ódio histórico do Filipão, que dá um azedume desgraçado, né? A ponto de abandonar uma casa-mata. Não, mas tá certo. Essa sequência, Felipão, perfeito. Roger e Renato, não, e outra, tem que ser valorizada. E outra, isso aí não tira nada do Renato. Não. As pessoas acham que eu quero tirar alguma coisa. Uma que não tem como tirar. Eu não sou esse idiota todo que aparenta. Outra que não precisa criticar o Roger. É isso que eu estou dizendo. Sai o Renato, vai para o Flamengo, vai para a seleção brasileira, daqui a pouco desembarca o Roger, vai ficar feio para esses caras. E eu tenho uma memória de elefante.
Vai ficar feio, eu vou cobrar essa conta, o Roger vai voltar pro Grêmio, vai ficar feio. O REC, isso aí é que nem quando constrói uma casa. Tem que fazer a parte da estrutura, do alicerce. É isso aí. Que foi feito cara por tem um. Que ser bom, depois o outro fez a parte da estrutura. O grande artífice o Renato Romildo Bolzan. E o Renato foi Pelé, o cara que deu o acabamento final. O Renato é o cara que deu o acabamento. Aquilo, quem aparece nessa sua linha de raciocínio é o decorador, né? Não, exatamente. Mas acontece que aí tu chegou no final da construção que o cara vai morar. Aí o cara chegou no final da construção que tu vai morar, ele começa a botar as taças lá dentro. Cada peça tem uma taça agora. É isso aí. Nós vamos ficar juntando taças. E tem mais esse ano, hein? Não é? A minha dúvida é se vai ser mais uma ou duas. Diz o Romildo Bolzan que a sala é grande e comporta quantas taças o Grêmio conseguir levantar. Agora, que baita presidente. É o grande artífice. Que baita presidente. Agora, os cartolinhas, quando saem do poder, é um negócio impressionante. Eles deviam ter um caminhão para carregar o ego deles. Agora, o doutor Adalberto Praz querer ser o pai do Renato, porque foi buscar... O Guerra foi fritado dentro do Grêmio e teve que ir para o lado do Roger, porque ele já queria trazer o Renato. E quando o Roger saiu, ele saiu junto, porque tem caráter. E outra coisa, quem foi buscar o Renato como treinador do Grêmio em 2010? Duda Creflo e Alberto Guerra. Não. E será que esses pais o Duda novos... Creflo e o Alberto Guerra, e eu tenho algumas restrições ao Rui Costa, que também fazia parte. Mas o Rui Costa ali era acessório, ele não era nem executivo. Ele era diretor. Ele era diretor. Mas dava palpite, tá certo? Não, mas eu não estou querendo tirar o mérito dele também no ter trazido. E tem que ser assim. Aí tá certo. Aí tá certo. Dividir o mérito. Exatamente. Por quê? O Renato foi bem as 3 vezes. Depois, o presidente Paulo Odoni teve a ousadia de querer diminuir o tamanho do Renato na terra onde nasceu o Renato. O homem vai numa pré-temporada queimar o Renato em Bento Gonçalves. Mas foi vaiado, né? Mas aí as pessoas se queimam. Mas aí que eu estou dizendo. Ali, os mesmos que hoje exaltam o Renato, na época babavam o ovo do Odoni. Não é do mesmo grupo que dizia que o Inter tinha 2 centroavantes e o Grêmio nenhum? Não, esses aí agora desapareceram. Bom, só seguindo... No começo do ano diziam para deixar o Jael para debaixo do rabo do cachorro, diziam o seguinte: o Internacional tem 2 centroavantes, o Grêmio não tem nenhum, que não tinha feito gol ainda. E eu dizia, mas acontece que aí eu lembrava do passe para o Cícero, eu lembrava do jogo contra o Pachuca. Tá, mas aí tem um detalhe. Mas é que ele chegou em Porto Alegre dizendo que ia fazer 40 gols. E não fez nenhum. Não, mas ficou 8 meses lesionado. Já fez 4 já. Agora, estou dizendo da outra temporada. Ele ficou 8 meses lesionado. Mas ele rompeu o ligamento cruzado, operou, ficou 7 ou 8 meses sem jogar. Melinho, para aí, essa declaração. Ele não deu o que ia fazer 40 gols. Claro que ele disse quando chegou em Porto Alegre. O Jael, claro. Quem falou isso aí foi o centroavante do Internacional, que disse que ia fazer 28 gols. Não. O Jael Cruel disse que ia fazer 40 gols na temporada passada. Eu já busco a declaração. Quem disse foi o Carlos, centroavante do Internacional. Tu tá louco? Não, o Jael não prometeu nada. O Jael falava em gols, mas não falava em 40. O Carlos Burla Agora já estou diminuindo. Agora, eu vou buscar a declaração. Tu não vem chutar aqui. Não, é 40 que ele disse que ia fazer. Ele disse que ia fazer 40. Eu vou buscar a declaração dele. Só rapidinho aqui, fechando o giro. O Carlos Burlamar, que naquele recado... Carlos Burlamar, que eu encontrei esses dias na farmácia. Ele diz o seguinte aqui, ó. Avisa pro Melinho... azulzinho. Avisa pro Melinho que eu sempre soube que na época dele na imprensa ele era o único colorado setorista do Grêmio. Não sabia nada. Mentira, isso aí eles aplicam agora, porque sabem que tu é colorado. Na época eles tinham dúvida. O José Henrique... Nem a minha mãe sabia qual era o meu... inteiro me incomodando uma hora. Minha mãe morreu sem saber qual era o meu time. Minha mãe não sabia. Não começa a mentir que tu vai ficar com o nariz igual... Tô te dizendo, rapaz. É pra te ver... Se eu ficar assim, eu vou ficar... É pra te ver quanto tempo... De boa. Pra te ver quanto tempo eu conheço o Melinho. Sabe de onde é que eu conheço o Melinho? Da zona? Os torneios do Vale, domingo de tarde. E ela bater palma. Ele jogava no Fulgor. Ele jogava no Satélite. No Satélite. Jogava no Satélite, eu jogava no Gauchinho. Agora começaram os Matusalém. Não. Vocês estão falando da década de 40. É que agora não tem DVD. Da época do rolo compressor. Isso aí é 60. Olha aqui, Melinho. O José Henrique Schwerber tá dizendo que tu tá por fora.
Renato joga futebol é no Leblon. Copacabana não é coisa do Renato. Desculpe. E o Jairo Cuba, que está nos assistindo, mandando abraço. Tá magro já ou não? Ainda tá Já, Tá emagrecendo, mas ele tá ajudando aqui. Era Diego Souza pro Bolanhos. Que tu viu. Bolanhos, isso. Me deu um branco, rapaz. É que o jogador não tá no Grêmio. Eu comecei a pegar na minha cabeça aqui, posição por posição, Passar e não pelo vi o elenco, nome. Claro, ele não tá no elenco. É o Bolanhos. E vou te dizer, eu mandei contra, que o Bolanhos é patrimônio do Grêmio. Diego Souza está cumprindo um final de carreira. Mais 2 ou 3 anos. Não tem Não dá para fazer. Não dá pra fazer. Mas se o Grêmio O tivesse... Bolanhos ainda dá pra vender, né? Se o Grêmio tivesse na situação do Inter, ainda vai lá Pra quem? entrar e jogar. Pra quem? Os mexicanos. Os mexicanos não têm dinheiro, já estão devolvendo, já disseram que não vão o contratar. inegociável é ruim, o Bolanhos joga muito. O negócio é o seguinte, ó. Eles não vão exercer o direito de compra fazendo os 30 jogos, que eles já seguraram alguns jogos, só se ele chegar na final. Não, mas nem vai classificar. Não, Não se sabe se vai classificar entre os 8. Então, nem ganhar a próxima agora. Em princípio, não tem chance nenhuma de se classificar. Não, tem chance entre os 8. Mas Tá para entrar entre os 8, ele tem que ir até a final para fazer os 30. Mas mesmo que vá até a final, eles não vão botar no último Mas jogo. É óbvio. Esse negócio mais burro que eu já vi na minha vida. Então, com todo respeito com quem fez. Teria Era que para se livrar dessa mala desse Bolanhos. tinha que ser. Mas ninguém queria. Não, mas esse número de Hoje eu tô jogos. com a língua muito Mas afiada. Eu ninguém tenho que queria. controlar um pouquinho. Mas quem é que queria o É Bolanhos? que sabe o que é? Eu fiquei sabendo uma história do Arroio. Por isso que às vezes o cara simplifica e diz uns negócios e o torcedor não entende em casa. Quando a gente bate forte é porque alguma coisa a mais a gente está sabendo. O Arroio detonou com o apartamento onde ele estava, conseguiu estragar até lustres. Pô, para um pouquinho. O cara ficou 3 meses aqui e conseguiu destruir um apartamento. E aí, sabe o que ele reclamava? De que cada vez que os caras iam lá, ele dizia assim, não me dão carinho. O que ele acha que isso aqui é o quê? Tinha que chamar a Xuxa, então, para dar carinho para ele. Como é que é o Padre Cacique lá, o asilo Padre Cacique? Carinho tem que dar para os velhinhos lá. Mas o Bolanhos tem mercado. E o que se... Olha aqui, ó. O que Olha se aqui. imagina, Tá inteiro. se imagina que essa própria equipe do que ele está bem lá, está com moral com a torcida, que eles não vão exercer o direito sobre os 5 milhões para fazer os 30 jogos, mas eles vão querer comprar por menos. Aí sim. É que com 30 jogos eles são obrigados Com os 30 a pagar jogos os eles são 5 obrigados a milhões. pagar os 5. Então eles não vão fazer os 30 e vão querer devolver o jogador pro Grêmio. Aí em vez de devolver, eles vão fazer uma proposta por 2,5. Não, e aí, de repente, o Grêmio arruma, tipo o Inter arrumou no River um Júnior, que nunca desembarcou aqui. Lembra quando o Inter emprestou o D'Alessandro? Comecei a dar pau, que era $300 mil, que era uma vergonha emprestar o capitão do time por uma merreca. E aí o presidente Pífaro passou outro cachorro, né? Não, mas Dizendo que tinha um guri do River que viria junto. Até hoje. Uma joia da base. Uma joia da base. Só o seguinte, só Tipo que o Tony tem uma Anderson. coisa. Eu o acho que Internacional o economizou- D'Alessandro não quis jogar mais depois do atrito com o presidente Pífero. Não, mas eu estou dizendo que lá emprestaram ele por 300 mil, porque a história que o presidente contou, bem simplificado, é que o D'Alessandro disse que queria ir embora e ele mesmo se emprestou para o River Plate e ele não quis segurar. Eu acho que se o treinador internacional tiver um pouco de outro lucidez... cachorro. Se o treinador História internacional tiver um pouco de lucidez, que nem teve o treinador do Grêmio, que se chama Roger, e colocar o D'Alessandro para fazer uma função que, a meu ver, é a única que ele teria condições de fazer, A do ele Douglas. ainda pode jogar muito no Internacional. Só que ele não pode jogar mais do lado. Jogador que joga do lado tem que ter drible e velocidade, ou no mínimo arranque. Ele não tem mais. Mas ele jogar por dentro, que nem jogou o Douglas no time do Grêmio, mais adiantado, mais próximo da área, ele não tem que marcar nem o volante, porque o volante corre muito, se movimenta muito. Quem marcava o volante no Grêmio era o Luan. O Luan que corria atrás. E ele só vai cuidar da saída do zagueiro Sabe que adversário. vocês ficaram falando aí, vocês são velhos e sabem das coisas. E eu fiquei pensando aqui, porque o cara vai falando, depois é que vai pensando em tudo que disse e tal. Às vezes, Deixa a língua correr na frente do pensamento. Às vezes o afogadilho, assim, até para dar ritmo no programa e tal. Vocês falaram do Seiras, eu saí já queimando óleo 90 aqui, que ele teve chance com vários técnicos, mas se somar o número de jogos,
Tem um caminhão de malas que passaram pelo Internacional, que jogaram 3, 4 vezes isso que eu mais. te falei. E outra coisa, ele é patrimônio do Inter. Mas é isso que eu te jogando falei. com a camisa do Inter agora, lá em Novo Hamburgo, está jogando com a camisa do Internacional. E deixar o cara num banco de reservas. E Qual tem é o problema? mercado na América Ficam do 11 Sul. no banco de reservas. Tem mercado na América do Sul, mas não no banco, jogando no time bem. Novo E o Hamburgo. Bob, Hã? Fernando Bob. Sabe qual é o problema do Fernando Bob que eu vejo? O Fernando Bob, ele tem um futebol assim... Mas me disseram tico-tico. que o Abel queria ele pro Fluminense. Mas aí é o seguinte, ele foi o melhor jogador na posição do Campeonato Paulista e estava numa empresa vagabunda dessas aí que faz estatística de O tudo. Transfer Market da Alemanha. Essa empresa aí. Diz que ele era o 10º jogador brasileiro mais valorizado. Aí tu quer acreditar nesse troço? Ele era o 10º quando jogou em São Paulo e agora está desempregado, ninguém quer. Se ele for o 10º... Como está desempregado ele? O Inter terminou o contrato com o Inter? Ele está ali, está no come e dorme. Te confesso uma coisa. Hoje Vou eu te tô- confessar. Nem me lembrava de Fernando Bob. E o Eduardo Henrique, tu lembra, não? Tu lembra da expulsão dele contra o Santa Cruz? Mas tá aí, rapaz. Tu tá fazendo Estão seus treinando caras aí. lá em... Não me lembrava, pô. Mas tá aí Fernando também. Bob. Tá aí Em o Eduardo Alvorada? Henrique. Tu lembrava do Eduardo Henrique? Por mim, Esse é não menos lembrava. famoso. Sim, mas o Fernando Bob não, então, mas eu nem me lembrava mais que tivesse um Internacional. Algumas coisas a gente Vamos vê lá. na formação da equipe, que foi o que o Rec falou aqui no início, de empilhar jogadores no mesmo lugar e tu acaba não contratando É. um titular. O Internacional tem um jogador, para mim, que eu acho que no ano passado o Internacional teria que ter colocado mais jogadores da base no seu time. Claro. Botou pouca gente da base. Tem que ser decreto. Mas teve um jogador que surgiu esse ano e, para mim, fez parte da seleção do campeonato. E, para mim, a maior joia que tem o Internacional é esse lateral esquerdo. E eu também concordo contigo. Iago. E eu tenho dito. É um baita de um jogador. Só que ele precisa... porque não foi bem... Não algum falou jogo. isso do Jefferson Mas, na calma. época. Não, tô Não, brincando. mas O é um Jefferson também era mas é uma um joia. jogador que tu tem, porque o Grêmio Internacional precisam também dar espaço para esses jogadores crescerem para amanhã ou depois tu poder vender. O Grêmio vendeu dois laterais esquerdos ligeirinho. O Grêmio vendeu o Alex Telles e vendeu o Wendel ligeirinho e fez dinheiro. Um baita estava dinheiro. numa situação que precisava vender. Então o Internacional precisa. Então esse jogador, tu não pode, com a chegada do Zeca, mexer nesse jogador. Não, Quer dizer, o Zeca vai ser lateral direito. Só pode Vai ser jogar mais na um direita. lateral Mas aí tu direito. acabou de contratar o Fabiano, que vem emprestado do Palmeiras, e aí o Fabiano vai ficar Teve um no... determinado jornal em Porto Alegre que deu cotação 6 pro Fabiano. Tchau, né? 6 no jogo. E qual foi a Pouco ou cotação muito? dele? Tinha que ser 2, 3. No jogo do Vitória? É. Eu não assisti porque eu estava apresentando eu o programa. assisti. Eu Eu só assisti. ouvi. Não jogou. Mas ele não é foi mau substitu- jogador. Mas ele Ele foi não é mau substituído. jogador. Ele foi Na substituído. Chapecoense, tu quer dizer? Não, Chapecoense ele foi muito bem. Então, foi muito... lá ele foi bem. Mas acontece que lá ele é um jogador grande, ele é um jogador pesado. não é desprezível, eu concordo com aquilo. Ele sem jogar 4 ou 5 partidas, ele não vai deslanchar. Pode ter certeza. Mas ele não Aqui é- no Dourado e Edenilson jogariam no Grêmio, não? Dourado e Edenilson jogariam. Time organizado, carrega. O Edenilson seria titular no Grêmio. Lateral direito. Exatamente. Porque ele tem mais fôlego do que o Léo Moura, porque o Léo Moura é muito Seria bom. titular. E onde é que ele deu o resultado e que ele jogou muito? Na lateral direita Agora, do Corinthians. esse detalhe do Grêmio que é interessante. Foi buscar Léo Moura, foi buscar Jeromel, que ninguém Mas falava. o Grêmio respeita os boleiros. Mas aí tá Dá um detalhe. certo tempo. O Marcelo Oliveira está há 1 ano na reserva do Grêmio e ele não é maltratado. Ele é bem respeitado. Sabe por quê? Porque o Grêmio não tem esse volume que tem o Inter. O Inter, se não dá certo, o Inter vai entulhando. Mas aí, É uma- Ele tem que é uma- repassar, porque a folha Não, tá a pró- alta, né? A própria contratação do Roger, que foi uma contratação que não foi barata. Contratou o Roger e está liberando o Roger agora. Nós estamos em abril. Para quem que o Inter está liberando o Roger? Corinthians. Corinthians? Que queria ele antes. Para onde ele ia? O Corinthians. Quem é que está levando o Roger para o Corinthians? Quem o empresário que está trazendo o Luca. Quem é o empresário que está trazendo o Luca? O cara que tem mais jogadores no Inter e no Corinthians. Fernando Garcia. Aí eu estava apresentando o programa e um cidadão ligado. Esses detalhes aí ao eu não Inter. sei, mas... O cidadão que eu estava apresentando o programa lá na Grenal e o cara me mandou um WhatsApp, e está certo, me corrigindo. Eu tinha dito que o Carlinhos pertencia ao Fernando Garcia. Eu só troquei o nome, porque tinha outro da posição, que era o Wendel. O Wendel, alemão, Potker,
Tem mais um. Juan? Não? Não. Não, tem mais um que pertence a esse Fernando Garcia. E outra coisa, as pessoas... Luca agora. O Luca. Não é são só os... 4 já, mas tem mais um. Tem não é só os dirigentes também. A nossa... Saiu o Sonda e entrou o Garcia? Não, mas o Sonda botava dinheiro e pegava pedaço. A nossa... Vai receber agora. Esse só coloca e pronto. Não, esse aí ganha comissão. Sim. O Sonda vai levar o 10% agora do Sacha. $700 mil, em princípio, euros. A nossa imprensa também, às vezes, coloca algumas coisas que fogem da realidade, tu entende? Quando o Internacional contratou o lateral, ele não é mau jogador. Esse lateral esquerdo que veio do Corinthians, ele estava saindo do time já porque tinha um outro que passou por cima dele. E joga 60 vezes mais que ele. Não, nem tá mais no Corinthians, já foi Sim, vendido. já foi. O Arana? Guilherme Arana. Guilherme Arana. Craque. Eles tinham um jogador que era craque, então eles estavam liberando o Endel. Aí as pessoas, não, contratou o titular do Corinthians, mas tem outro lá que está passando por cima dele. Mas agora, a prova é que o Corinthians botou, foi campeão brasileiro com esse jogador e já vendeu para a Europa. E agora o Internacional tem um jogador da base que já passou por cima desse jogador também. Só não vão cometer a barbaridade de tirar esse menino do time. Aquino, tem um detalhe. Esse é o mérito maior, na minha visão, do Odair. Botou loguinho. Botou e segurou e está segurando. E o Ender não voltava nunca da lesão. Né? Aí a vantagem e cadê o outro lateral de quem já trabalhou e conhece a base. Né? Carlinhos? Parece que parece que comprou um sítio para fazer alguma outra produção alternativa. Largou o futebol? Não, tô brincando. Sobre o Seiras que você falou antes. Esse rapaz, ele entrava em campo pensando numa tia que faleceu, porque ele olhava para cima. Quem? O Carlinhos. Carlinhos. Uma tia que ele gostava muito, acho. Sobre o Seiras que você falou há pouco, número de jogos. O Seiras jogou no Inter em 2016, 19 partidas do Brasileirão e 3 da Copa do Brasil. Tá, mas dessa inteira? Ele fez 5 gols. Ele tem mais gols do que alguns que estão há 5 anos no Inter. Vamos lá. Eu vou na ordem regressiva. Eu quero fazer o seguinte, porque essas estatísticas, eu só quero te falar uma coisa. Que as pessoas faziam uma estatística do Everton ano passado no Grêmio, que jogou 50 e poucas partidas. Só que o Everton, em 45, ele entrou aos 20 do segundo tempo. E ainda assim decidiu contra o Galo, contra o Palmeiras. Então, tu não pode fazer essa análise, muitas vezes, do número de jogos, porque eles consideram o número de jogo o jogo que tu entrou. Que está jogando o Everton, dá gosto de ver. Ele fez uma jogada que ele deixou o cara... Até agora o cara não sabe. Ele ampliou o espaço, dando um drible. O cara não viu ele passar. O Everton, nem eu vi. O Everton está fazendo antes de tu completar. O Everton está fazendo uma coisa que ele não fazia antes. Ele está arrematando com o pé esquerdo. Ele fez o gol no Granal com o pé esquerdo. Ele fez gol no Brasil, o primeiro gol com o pé esquerdo. Dos 4 gols que ele fez 3 de pé esquerdo. Mas na hora que o Everton driblar para a esquerda, porque ele traz sempre para a direita, na hora que ele driblar para a esquerda e bater de pé esquerdo, vai ser muito difícil marcar ele. Se o Everton faz aquele gol, Melinho, quando estava 2-0 pro Grêmio no Beira-Rio, o Inter ia tomar 5, daí não ia ser na Arena. Ia ser no Ia ser em casa. Foi o primeiro jogo... Meu divino, o que o Grêmio fez com o Internacional naquele primeiro tempo. Gol, aquilo ali é que assustou a torcida. Aquele gol ele fez agora contra o Brasil, 3º gol. Ele dominou e colocou certo, naquela ele botou para fora. Aquilo ali estava desenhadinha, o desespero do Odair. Eu poucas vezes, olha que eu sou velho nesse troço. E a gente de cima, a gente observa o técnico bem bonitinho, né? Bem certinho. O desespero do Odair, quando o Everton foi para fazer o gol, foi um negócio assim, constrangedor. Se ele faz o gol, agora tem outra... ia acabar a carreira do Odair. Agora tem outra coisa que eu não entendi no Internacional. Mesmo ele tendo ficado afastado um bom tempo, mas o Danilo é muito mais goleiro do que o... Mas vai ser o titular. Vai ser. Vai ser, mas ele está voltando nem no banco agora. Não, ele está voltando. Mas já estão dizendo que o Lomba é o titular? Da pergunta do Aquino, essa não se cria. Da pergunta do Aquino com relação a tempo de jogo. Eu vou ficar surpreso. Eu estou dizendo não se cria deduzindo, né? E até pelo que eu conversei com o dirigente do Internacional, vai jogar o Danilo Fernandes. E esse mesmo dirigente, sabe o que me disse? Que o que está melhor dos 3 é o Daniel. Que é o terceiro goleiro. Qual é a estatística? Da estatística que o Aquino perguntou, dos 19 jogos que o Seiras disputou no Brasileirão em 16, ele jogou 1.218 minutos, dá o equivalente a 13 partidas e meia. Então ele jogou
uma boa parte dos jogos 90 minutos e outra parte jogou 50, 60 minutos. Tem 5 gols. Vamos lá, nessa estatística aqui, são 4 gols marcados e tem mais um na Copa do Brasil. 5 gols. 3 jogos na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil ele ficou 254 minutos. Não, mas ele não é o principal goleador do time. O goleador tem que ser o 9, ele é o meia. Um jogador que faz 5 gols em 13 jogos está bem. E na Copa do Brasil ele jogou 254 minutos de 3 jogos, que teria um total de 270. Então ele jogou praticamente todos os jogos. Eu não sei o que ele fez lá dentro. Quer dizer, porque ele estava um AM uma hora, ele disse no microfone. Como é que tá? Tá um AM. E aí ele marcou por aquilo ali. Só que em compensação, ele entrava em campo. A torcida gosta dele. Ele tem uma coisa boa. De repente esse seja o problema. Eu acho ruim de deixar na reserva. Eu vejo que isso aí é o seguinte, ó, isso que estão fazendo com ele, já fizeram no Grêmio com um jogador. Kleber. Que não pode fazer. Não pode fazer. Isso é patrimônio do clube. O Bob também é. É patrimônio do clube. Tu tem que manter ele no grupo. Tem jogadores que até tu bota um pouco para jogar para depois tu desovar. Eu estou tentando buscar. Paulão. Tentando buscar a escalação para confirmar se o Seiras está jogando. Rec, eu tava me dando conta. Hever, Juan, estão disputando o Libertadores, estão... Não, mas já estão apagando a velhinha já. Já entregaram um campeonato carioca ganho agora. E o Paulão no Vasco e o Internacional não tinha zagueiro. Não, o Inter reformulou tudo, né? Mandou todos embora. O último era o Hernando. O Hernando foi para onde? O Hernando foi para o Goiás. Pro Sport. Pro Sport. Sport Recife. Só para não dizer que eu não falei do Fernando Garcia em relação com o Grêmio também. Ele trouxe o André para o Grêmio. Ele é de uma empresa forte aí de... Elenco. Eu não tenho as escalações aqui, porque o Novo Hamburgo não divulgou ainda as escalações dos dois times, mas o Novo Hamburgo está ganhando 1-0 o gol do João Paulo, que retornou ao Novo Hamburgo, foi campeão gaúcho. De repente o Seiras faz um gol de empate aí. O João Paulo estava no Juventude. Estava no Caxias. Caxias, era o capitão. Do Vink. Estava no Caxias. Não, mas ele teve no Juventude. Ele já passou por lá. Ele foi pro Juventude para disputar a Série B. A Série B. Hoje à noite foi pro Caxias e agora voltou pro Novo Hamburgo. E agora voltou pro Novo Hamburgo para disputar a Série D. Em 2 anos. O Juventude está jogando agora. Está jogando com o Inter. Já voltamos. Fui falar uma coisa e saiu outra. Quem está jogando com o Inter é o Novo Hamburgo. Figueirense que vai receber o Juventude. O Grêmio estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Minas, 4 da tarde. Luan Preservado não jogará. Provável time: Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Cícero ou Tony Anderson, Everton e, no entender do Adalberto Aquino, joga o André. Mas, em princípio, vai Jael. Em princípio, que eu digo pela maioria, mas o cutuco aí do Adalberto Aquino é que jogue o André pela explicação que deu o Renato, dizendo que senão ele vai ficar de férias o ano inteiro, aquela coisa toda. É a única competição que ele pode jogar. O Inter treinou hoje à tarde no CT Parque Gigante. Estreia no Brasileirão domingo às 4 horas do Beira-Rio. Que bom jogo às 4 horas, sábado e domingo, né? Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Rossi, Potker ou Nico Lopes. Mas, em princípio, vai o Potker. Depois que ele mesmo se escalou, disse, eu prefiro começar. O próprio Odair, hoje, na entrevista, ele começou dizendo, a gente... Provavelmente vamos utilizar o Potker por 50 ou 60 minutos. Aí depois ele pensou, não, mas isso se ele começar, porque senão a gente bota ele no segundo tempo. O Melinho também, eu não sei, eu penso assim, se tem um jogador que não tem condições de jogar 90 minutos, eu saio com ele jogando e vou ver até onde ele vai. Exatamente. Joga 45, descansa, joga mais 15 e depois eu tiro. Eu vou ter que controlar minha língua aí, nesse negócio do Roger indo pro Corinthians, porque o cálculo que eu estava fazendo hoje ao meio-dia, de repente, também não tem nenhum sentido. Se ele está rescindindo com o Inter e acertando com o Corinthians, o caráter que ele tem, ele é bom caráter, aí o Corinthians vai pagar tudo e é como o Inter, vai fazer paga tudo pro Lucas. A saída dele de campo na quarta-feira foi sintomática. Ele saiu aqui, ó, dizendo que não tinha gostado. Não estava dando certo. Só que eu não acho que o Roger seja um grande jogador.
Mas ele não é isso que está jogando no Inter. Não, ele é um Só pouco que nós mais. temos que ver, nós temos que Então, entender. aí Nós temos que entender. Não, peraí. Nessa tua linha agora. Nico Lopes também. Não, tu Para vai um começar... não, para um pouquinho, Porra, para a um maioria pouquinho. dos jogadores... O lado, Não dá pra só o que eu entender quero também, falar, né? o que eu quero falar é sobre outro assunto. É. Esse rapaz veio de um tratamento de quimioterapia, ele teve um câncer, uma doença que ele corre risco até de vida. Então, esse jogador está debilitado fisicamente. Ele vai levar um tempo ainda para readquirir Mas a o condição Internacional física. não E tem ele é um condições jogador. de esperar. Ele É é um esse, jogador que precisa muito do físico. Ele é um mas jogador mas que precisa de aquilo, explosão. o Internacional Não, eu quero que as não pessoas tem a entendam. Eu paciência quero que as pra pessoas esperar. entendam que ele vai chegar no duas Corinthians. coisas. Ele vai chegar no Corinthians, ele vai se preparar para jogar no Corinthians e na hora que ele entrar ele vai meter gol. Vocês podem escrever O isso aí. Corinthians está mais certinho também. Você entende? Pode escrever que ele Mas, vai meter mas gol. sabe qual é o cálculo que eu estava fazendo? Se o Inter pagasse metade do salário, o Corinthians ia pagar o que ofereceu para ele na época, que a mulher dele comemorou, lembra, no WhatsApp, que ele veio para o Inter e fez um negócio da vida dele. Ele tinha feito um contrato de 3 anos. 3 anos ganhava, custava para o Inter 400 mil por mês. E ele agora vai fazer um de 3 no Corinthians? Provável. É, Só que daí é o difícil- seguinte, ele vai dificilmente. rescindir. Mas quanto ele já recebeu? Ou não recebeu nada? Tem que ver que tipo de negócio. Mas Aliás, não- se eu mas não sou o recebe. dirigente do Internacional, Não, eu mas explico hoje em essa dia, mas negociação. não, Se não é que- fica Rafael Moura, pro resto da vida o Luciano Davi vai carregar. Explica a negociação, o Roberto Melo, porque senão vai carregar o resto da vida. Uma sugestão de amigo aí. Tá deixando o Inter, o Roger, vai acertar com o Corinthians, tem que ver as bases. São Paulo está muito próximo de contratar o meia Everton do Flamengo. Contratou agora de noite. Já contratou, né? Contratou, tanto que os jogadores, na chegada em Salvador, onde o Flamengo enfrenta o Vitória, já estavam se despedindo na entrevista do Everton. E aí, desejando Roberto sorte a Aquino, ele. Melinho, Maurício, depois do intervalo dá para falar sobre isso. Vale a pena contratar tanta gente? Everton Ribeiro, contratar o Diego, contratar o Giovani. Mas aí E aí o Everton tem que sair. Aí é que eu vejo a mão, muitas vezes, do dirigente. Que não adianta tu contratar em quantidade se tu não contratar os jogadores certos para montar a engrenagem do teu time. Entende? Quer dizer, tu vê uma montagem de uma equipe por um bom dirigente quando ele monta a equipe certa. Agora, quando tu empilha 4 ou 5 jogadores numa posição, o jogador chega, fica 2 meses, depois tu já manda embora, é que tu não sabe Mas contratar. aqui, aí tem uma questão. Tu não sabe montar Mas é a o equipe. treinador que pediu o jogador ou foi o diretor que quis comprar? Ô, Melinho, uma coisa eu posso te dizer, o dirigente é o mesmo, os treinadores já mudaram. Agora, o dirigente, desde que assumiu essa direção internacional, é o mesmo. Já Então, voltamos. a responsabilidade do dirigente é ele que é o responsável. É isso aí. Já voltamos. Oito horas, 14 minutos. Se vai pro ar no intervalo. Nós estamos tudo em Bom que cana. não tem a transmissão Nós do estamos tudo em Facebook. cana. Bom que a live do Facebook não pega intervalo. Lava Jato no cadeira cativa. Aqui, ó, o Oswaldo lá do bairro Teresópolis está fazendo uma pergunta pro Aquino. E qual outro que ficou no ar aqui? Sobre que vocês dois iam falar? Não, ele estava perguntando sobre o time de transição do Grêmio, Time se de já transição. jogou com o Tubarão, joga amanhã. Joga amanhã. Não, joga amanhã. mas eu disse que Jogou depois com- eles podiam analisar isso. mas não me Que lembro Figueirense que empatou 3-3 e disse que está jogando bem a equipe. Está jogando bem. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec e bancada. Rec, o que o Aquino acha do Grêmio focar no brasileiro e deixar o resto em segundo plano? Oswaldo do bairro. Isso aí é vontade de muitos. O que acontece é o seguinte, ó, é que o Grêmio agora vai focar no brasileiro. O Grêmio vai, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu sou da mesma tese do Mourinho. Do Mourinho e mais ainda do Guardiola. Que o Guardiola diz que o campeonato se decide nos 8 primeiros jogos e nos últimos 8 jogos. O Rec já vai me dizer, mas o Flamengo foi uma exceção. Foi o único time brasileiro que ganhou um campeonato brasileiro sem fazer 30 Agora tu pontos. está lendo o meu pensamento. Não, eu já sei que tu faz esse contrato. Mas o Flamengo, nós não pro 16º ano de Campeonato Brasileiro, foi o único time que foi campeão sem fazer 30 pontos no primeiro turno. E foi o único time que foi campeão brasileiro com menos de 70 pontos. Foi campeão com 69 pontos. 7. Então aquilo ali é Vou uma te ajudar, 67. Aquilo ali é uma exceção.
É uma exceção à regra. Mas, normalmente, as equipes que começam bem, dificilmente elas perdem o Campeonato Brasileiro. O REC vai dizer, mas o Grêmio teve lá para ganhar em 2008 e acabou. Mas o São Paulo jogou muita bola naquele ano. Porque o São Paulo fez 35 pontos no primeiro turno e fez 42 no segundo. Mas teve até aquela cantora famosa que ajudou o São Paulo. Os ingressos lá da... Como é que é? A Madonna? Foi a Madonna? Ingresso da Madonna. O árbitro ganhou e tal. Aliás, falando em árbitro, Rec, o que tu Aquela acha? ali meteram a mão no Grêmio também. O que tu acha da proposta do deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo? Ele quer obrigar, é um projeto da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. Deve ser uma idiotice. Ele pretende obrigar árbitros e assistentes de partidas de futebol a declararem os seus times do coração. Pô, ele não tem nada. Ele não tem que nada para mala, fazer né? melhor. Não, ele não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Fiscal de time de futebol. Não, E o que ele é na vida? E ele não sabe. Deputado federal. Ele não sabe. Deputado federal Capitão Augusto. Mas uma anta dessas aí... É um projeto de lei dele, Mas esse cara, projeto de esse lei. cara aí não sabe, que as pessoas jogam, os jogadores de futebol, muitas vezes o cara é gremista e ele joga no Internacional e não deixa de ser gremista. É óbvio. Assim como o Tinga era colorado, O cara vai querer jogou no Grêmio, nunca deixou de ser colorado. Aquilo e outra coisa, Nós o árbitro tivemos- é pior ainda, o árbitro vai querer não levar o pão para casa. Exatamente. Quando ele errar a Quer dizer, terceira eles são vez... profissionais, eles são O que tem que profissionais. Olha o fazer, Bernardoni, mais doente que o Bernardoni. é profissionalizar a atividade do Exatamente, árbitro. Isso sim. exatamente. Eu acho que a federação aí, ao invés de estar gastando dinheiro, Federação Gaúcha não, mas a CBF especialmente, que gasta um monte de dinheiro, vai pagar os árbitros. E até São os de funcionários. vídeo. E até os de vídeo. Claro. Já voltamos. O Grêmio não priorizou o Campeonato Brasileiro, né? Não. O Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar. Aliás, o Grêmio não desdenhou do Brasileiro. Não. O Grêmio vai ver como é que se acomoda as E melancias tá certo. na carroça conforme ela vai andando. Mas entende? o Grêmio já Só começou dosando. que o ano passado, o Grêmio na segunda rodada já estava... O Grêmio não, agora o Grêmio vai começar bem no Campeonato Brasileiro, pelo menos tentando ganhar, né? E eu acho que o jogo com o Cruzeiro... Acho que o Renato acredita mais no elenco hoje. Porque lá ele tinha certeza que se ele não focasse, ele não ganharia título. O Grêmio tem uma diferença em relação ao ano passado. O Grêmio tem uma diferença muito grande em relação ao ano passado, porque eu não acreditava que o Maicon, um jogador que faz uma cirurgia que nem ele fez de tendão, voltasse tão bem que nem ele voltou. Ele fez uma recuperação, ele no fim do ano já estava pronto, tu entende? Teve mais as férias, mais a pré-temporada. Só que o Grêmio não teve o Maicon. E o Grêmio não tendo o Maicon ano passado, surgiu o Arthur. E agora o Grêmio tem o Maicon e o Arthur. Quer dizer, é um reforço muito grande, porque o Michel jogou muito bem o ano passado, e tu vê que o Michel praticamente não está tendo oportunidade esse Que ano. coincidência boa para o Grêmio começar contra o Cruzeiro. O Grêmio... Já de cara nós vamos ver se dá certo o Maicon e Arthur. O Grêmio porque é a experiência máxima que o Grêmio contratou o André, que é um jogador de qualidade, né? Então o Grêmio reforçou numa posição que é vital. O Grêmio vendeu o Pedro Rocha, o reserva imediato do Pedro Rocha foi o Fernandinho e o Everton se firmou esse ano. Então tu vê, mais o Tony Anderson, mais o Alisson, mais o Michael Suel. O Grêmio está acertando. E outra possibilidade que tem amanhã também, que as pessoas estão falando, porque eu, na minha concepção, vai jogar o André. Porque eu acho que tu não pode correr o risco de tu perder o Jael no jogo de amanhã. E outra coisa que também não pode descartar também é a entrada do Jailson no meio de campo. Eu não descartaria. E adiantar um pouquinho o Arthur. Mas eu acho que o teste definitivo é amanhã com Maicon e Arthur. Mas o... adiantar que tu disse, tirando pro lugar do Luan. Isso, pode ser. isso. Porque o Renato é o rei de botar... Não, jogar... e lá atrás, lembra da declaração dele? O Arthur tem que pisar mais na área, tem que jogar mais adiantado. Eu falei no intervalo do volante. O Bruno Silva. Bruno Silva. Mas o Inter contratou o Richelli, está curando ele aí. Não, mas tu tem uma tese aqui que é importante também. O Inter vai fazer um time só de volante. Já fez? Um dia vai escalar. Vai. Tem 11 volantes, né? Não, Quantos tem atualmente? Vamos lá. Tem um 7. Ainda tem o Fabinho, que a gente nem lembra mais. Mas sem contar o Fabinho, o Henrique, o Bob. Eduardo Henrique. Bob, Fabinho.
Charles, Dourado, Edenilson, Edenilson, Patrick, Richelli, Gabriel Dias. Gabriel Dias e mais a contratante tem 10. Mas o goleiro está formado o time. Só falta trazer o Fernando Carvalho para poder orientar bem todos eles. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Hoje eu vou pedir em casa. Peça também em casa pelo 3061-6262. Melinho, agora falando absolutamente sério, porque nós somos pessoas sérias. Eu não falei sério até agora? Não, mas falando sério, vamos começar agora a falar aprofundar um pouquinho mais a linha de raciocínio. O Inter tem alguma margem para surpreender? Para mim, não. Eu fiquei extremamente decepcionado com o que eu vi quarta-feira. Assustado? Assustado e decepcionado, porque parou todo esse tempo e o Internacional não apresentou absolutamente nada. A mesma pergunta para o Adalberto Aquino, que é o entendedor de futebol. O Adalberto Aquino, a gente quebra o pau aqui, mas ele é justo. É um bom analista de futebol. O Inter pode surpreender? Eu acho que pode. Para cima e para baixo? Não. Eu acho que o Internacional tem condições. Quer dizer, depende dessa arrancada inicial. Os jogos são difíceis, entende? Então, essa arrancada inicial do Internacional é importante. É os primeiros 8 jogos. Outra coisa aqui, no começo eu dei de advogado do diabo, porque senão os caras começaram, estava defendendo. Não, estava fazendo um contraponto com aquilo, né? Porque sabe como é que é? Segunda-feira tem mais. E o melhor...